Vocês devem conhecer o Drauzio já da televisão, agora o Drauzio virou youtuber também. E quem quiser acessar o canal dele, eu tô deixando o link aí embaixo. Tudo jóia, Drauzio? Tudo bem, Veri? Eu vou aproveitar você pra gente falar um pouco sobre câncer, porque eu tô meio cansado de boato na internet. Tudo causa câncer, tem um monte de coisa. Quando eu era criança também eu ficava com medo, dava uma espinha no nariz, eu achava que eu tinha câncer no nariz. Então, eu queria conversar um pouco com você pra gente quebrar alguns mitos, algumas histórias aí de coisas que causam câncer. Mas antes de tudo eu queria pedir pra você que explica tão bem, e tem muita gente nova que tá assistindo a gente, o que é câncer? Olha, o câncer é uma doença que existe no homem, nos mamíferos, em todos os seres vertebrados existe. Basicamente é o seguinte, você tem uma célula, tem que se dividir, né? Nós estamos o tempo inteiro com células que morrem e outras que vão sendo formadas no organismo. Essa célula, para se dividir, o que ela precisa? A célula, todo mundo sabe que ela tem um núcleo, nesse núcleo está o DNA. Esse DNA tem toda a informação genética, todos os genes que você recebeu do seu pai e da sua mãe estão aí no DNA. Para fazer a multiplicação, ela tem que acionar alguns desses genes. Esses genes entram em ação e aí a célula desencadeia aquele mecanismo todo que faz com que uma célula vire duas depois. Esse mecanismo, esse controle que os genes têm da multiplicação é muito preciso. Se você tem um desarranjo nos genes por qualquer razão, você pode formar células aberrantes. Células que saem distorcidas, com anatomia distorcida e com comportamento distorcido. A maioria delas morre. Morre porque elas não têm condição de sobrevivência. Mas ocasionalmente pode sobrar uma célula que vem com um defeito genético, ela continua viva, só que ela perde esses freios da multiplicação, porque a multiplicação o que é? Eu faço um corte no teu rosto, você tem que ter essa multiplicação celular para fechar o corte, e depois que fechou, tem que parar, não é? No caso do câncer, a diferença é que quando você solta esses breques que fazem a multiplicação parar, elas não conseguem mais parar de se multiplicar. Então, a gente podia dizer que o câncer é uma multiplicação desenfreada de células defeituosas. Desenfreada. E aí o que vai acontecer? Essa é a primeira característica dele. Se é desenfreada, elas se espalham pelo corpo e vão crescer em outros lugares. Então você pode, por exemplo, se teve um tumor, um câncer de pulmão, uma célula maligna no pulmão, ela se multiplicou e veio parar no fígado. Então, o que você tem no fígado não é um câncer de fígado, é o câncer de pulmão que cresce no fígado. E existe um monte de tipos de câncer diferentes também, não é uma doença só. Não, mais de 100 doenças diferentes e cada doença com vários subtipos. Por exemplo, o que a gente chama de câncer de mama, na verdade são mais de 20 subtipos diferentes, cada um deles com uma forma de tratamento, um tipo de comportamento específico. Isso é importante a gente saber porque de vez em quando surgiu um remédio novo contra o câncer, é contra um tipo de câncer. Não, essas coisas que surgem na internet, de remédios que tratam todos os casos de câncer, ainda agora estamos com um exemplo desse aí, não é? É um absurdo isso. Porque não pode, nunca existiu e nunca existirá um único remédio capaz de tratar todos os casos de câncer. Eu já falei isso na internet várias vezes e muita gente me xinga porque diz que isso é um absurdo, que tira a esperança das pessoas. Não é uma questão de tirar a esperança, é questão de entender o que se passa. Você tem aí mais de 100 doenças diferentes, cada uma delas com inúmeros subtipos. Cada subtipo de cada doença com um comportamento diferente do outro. Como é que você pode ter um remédio que cure todas? Não é? Eu adoraria que existisse esse remédio, seria uma maravilha. Nunca existirá. Drauzio, tem um monte de coisa que as pessoas falam que causa câncer e eu queria bater algumas com você que eu acho que são as mais famosas e que geram esses boatos na internet de monte. Primeiro, o celular pode causar câncer? Não, imagina. Nós temos... Cada um tem 2 celulares no Brasil hoje. Imagina o que aconteceria. O que as pessoas não entendem é o seguinte, quando você tem nos países todos, o Brasil tem, os países desenvolvidos mais ainda, com mais organização que o nosso, você tem estatísticas que mostram quantos casos aparecem anualmente. Você imagina se você põe o celular no ouvido, diz que dá câncer no cérebro, haveria um aumento enorme do número de casos, seria detectado em semanas, você perceberia. E não existe esse número. Não há nenhuma demonstração, imagina. Adoçante pode causar câncer? Não,
Estresse. Depende. Se você fica estressado e fuma 3 maços de cigarro por dia, aí você pode ter câncer de pulmão. Mas o estresse em si, não. E outras coisas psicológicas, rancor, culpa e coisas desse tipo. Isso está na cabeça dos idiotas que inventam essas histórias. Disso eu tenho bronca. Tenho bronca por quê? Porque você tem um câncer no fígado. Você não bebe, você não tem hepatite, você não... Por acaso aconteceu com você. E aí ficam esses cretinos dizendo, não, é porque você é muito nervoso, porque você é muito deprimido, porque você encara a vida de um jeito muito pessimista. Você vai sair de perto, vai xingar o cara que fala isso, né? Mas se você é suscetível, você vai assumir essa culpa. Acontece muito com mulheres. Mulheres têm câncer de mama. E aí diz, mas também do jeito que ela é muito tensa, ela é ansiosa. E aí a pessoa, além de estar com câncer, ainda fica culpada? Ela tem culpa da doença? Eu digo o seguinte, se você pode criar essa doença por mecanismos psicológicos, na hora que a doença dissemina, você deve poder curar também por mecanismos psicológicos. Você era pessimista, vira otimista. Você era ansioso, fica relaxado. Pronto, a doença desaparece. Não tem nenhum sentido isso. Nesse caso eu digo que tenho bronca, porque isso é você jogar no doente a culpa da doença. Isso não se faz com as pessoas. Que é uma coisa que provavelmente vai piorar o quadro clínico. Lógico, você não chega... Vai ser mais difícil de... Vai aumentar o sofrimento, pelo menos, né? Talco pode causar câncer? Talco, agora eu sei como é, mas jogava talco na bundinha dos bebês, imagina se causasse câncer isso. Tem uma história também que desodorante pode causar câncer de mama, se usar... Tá bom, Drauzio, a gente descobriu que essas coisas não causam câncer, mas o que realmente causa, então? Quais são as coisas que a gente está desatento, cometendo todo dia e que pode causar câncer e a gente está aí marcando bobeira? Verê, primeira causa mais importante de todas, cigarro. Cigarro, sim. Se você acabasse, vamos dizer que parasse todo mundo de fumar ao mesmo tempo. Ainda surgiriam vários casos de câncer por alguns anos, mas daqui 20 ou 30 anos, cerca de 40% dos casos de câncer desapareceriam. Nossa. O cigarro é responsável por 40% dos casos. E não se trata só de câncer de pulmão. Por onde ele passa? Câncer de traqueia, de esôfago, câncer de estômago, câncer de rim. O cigarro aumenta a incidência de câncer de colo de útero. Você fala, o que tem a ver? A fumaça não vai parar no colo do útero. Não, mas aqueles produtos cancerígenos que entram com a fuligem do cigarro acabam se acumulando no fundo de saco vaginal, ficam em contato com o colo do útero. E aí provoca câncer de colo de útero. Os rins vão ter mais câncer porque eles têm que filtrar tudo. A bexiga é um número incrível de casos. Então, cigarro é o campeão absoluto. Segundo lugar hoje, obesidade. Obesidade é uma causa importante de câncer, de vários tipos de câncer. O câncer do endométrio, esse câncer que dá na camada interna, aquela camadinha que reveste o útero por dentro. O câncer de esôfago, que nos Estados Unidos, esse câncer, especialmente o câncer do terço inferior do esôfago, está virando uma epidemia. A população engorda, e você tem refluxo do líquido do estômago, do suco gástrico, que vem irritar o esôfago. A inatividade, a vida sedentária aumenta o risco de câncer de esôfago, de câncer, de um modo geral. E aí nós temos alguns tipos específicos, por exemplo, os vírus da hepatite B e da hepatite C. São vírus que às vezes você pega e não consegue eliminar e carrega pela vida inteira. E esses sim podem causar câncer de fígado. Você tem o álcool, que é um agente cancerígeno importante, especialmente quando ele vem associado com o cigarro. Essas são as causas mais frequentes de câncer. Sol também é um problema. O sol para o câncer de pele, não é? Aí também tem um outro exagero, né? Os dermatologistas com essas campanhas, não apanha sol, você precisa do sol. O sol é fundamental para você poder sintetizar a vitamina D. E sem o sol, você entra com deficiência de vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos e de vários outros órgãos.
Então você tem que ter esse cuidado com o sol, não é? Primeiro, não apanhar o sol, ficar deitado daquele jeito que algumas pessoas ficam. Segundo, o que é muito importante é não tomar todo o sol de uma vez, porque essa coisa do cara tá branco, aí vai passar o domingo na praia, aí fica lá naquele sol enorme. Essas são as radiações solares piores que você pode tomar, né? O ideal é sempre você tomar sol em pequenas quantidades, de preferência no começo da manhã, no fim da tarde, e não ficar exposto aos raios solares durante muito tempo, né? Especialmente parado, né? Mas então, em resumo, se a pessoa não fumar, não beber e fizer exercício físico... Não é que não beber, não ser alcoólatra, né? Não beber, começa a tomar uma e toma todas, não é? Esses é que são o problema, né? Tomar álcool de vez em quando não é um risco. Quem bebe moderadamente. Moderadamente o que é? Moderadamente é você tomar uma cerveja de vez em quando, você tomar um copo de vinho nas refeições, né? Agora, o cara come 4, 5 doses de álcool todos os dias, meia dúzia, um dia ele exagera, toma 10. Esse é que é o problema, né? Deu para entender que o câncer, existe várias formas de você conseguir evitar e elas vão evitar um monte de outras doenças, né? Não é só se você não fumar e tiver com o corpo em dia... Não, se você não fumar, se você fizer exercício e não comer tudo que te oferece, que hoje onde você vai te oferece comida. Não é verdade? Estamos aqui gravando, tem um prato de bolo ali, pão de queijo, diabo. Para que isso? Todo mundo vai jantar, por que tem que comer essas coisas? Mas não é assim. Você vai comprar uma revista no Jornaleiro. Tem um chocolate maravilhoso lá. Você está indo comprar revista, você não tem que comprar aquele chocolate. Não foi para isso que você saiu de casa, não é verdade? Hoje a gente come muito mais do que precisa. E hoje a gente tem a possibilidade de ganhar a vida sentado. Isso nunca foi assim. As pessoas tinham atividade física, né? Não engordavam. Por quê? Porque faziam exercício, se movimentavam no próprio trabalho. Não tinha escada rolante, não tinha elevador, era tudo a pé, né? Condução, ninguém tinha carro, não existia gordo. Olha as fotografias das cidades brasileiras antigas, todo mundo magro. Todo mundo magro. Pergunta pessoal. Geralmente as pessoas que falam isso não fazem exercício, todo mundo fica falando, mas eu ouvi dizer que você corre e rala, como é que é isso? Eu, quando fiz 50 anos de idade, comecei a correr maratona. E eu sou um desses idiotas que corre 42 quilômetros, não sei porquê, né? Não sei porquê. Se eu apostar uma corrida com você, eu vou perder nos primeiros quilômetros. Mas sabe por que isso, Iberê? Porque é o seguinte, maratona, 42 quilômetros você não improvisa, né? Você não diz, vou amanhã, domingo tem uma maratona, vou correr. Não, você tem que treinar. Então, se você se inscreve numa maratona, você é obrigado a fazer o treinamento. E para mim esse que é o problema. Porque se eu não tenho um objetivo, eu tenho sempre coisa importante para fazer, mais importante do que fazer exercício. Atividade física é antinatural. Nenhum animal desperdiça energia à toa. Os animais gastam energia como? Atrás de comida, de sexo ou para fugir de predador. Com essas 3 necessidades satisfeitas, o animal fica parado. Por isso que levar a criança no zoológico é chato, né? Você vai, os bichos tudo parados ali, né? Você nunca vê uma onça dando um pique, você dá vontade de jogar um pau no leão para ver se ele se movimenta para a criança ver, né? E nós éramos assim também, porque não tinha comida. Você tinha que gastar muita energia para conseguir alimento. Caçar, subir em árvore, pegar fruto, trazer, levar para a caverna, não é? Alimentar a família. Todo mundo comia o máximo possível e depois relaxava, que é o nosso sonho, não é esse? É você ao almoço de domingo, né? Você come à vontade, acabou de comer. Pra cima, acabou de comer, você se joga no sofá, né? Os mais descarados vão para a cama mesmo. E aí dorme a tarde inteira. Esse é o ideal para nós. Se levantar da cama e sair para fazer exercício, nessa hora são 5 milhões de anos de evolução que pesam em cima de você. Fala, fica quieto, não gasta energia. Como é que você vence isso, Drauzio? Como é que você consegue? Eu não consegui até hoje. Eu sou daqueles que faz inscrição na academia, paga 6 meses adiantado e depois eu tenho que vender para alguém aquela minha inscrição, que eu não consigo. Mas as academias vivem as coisas de pessoas como você. Assim. Mas aí, qual que é o ânimo para levantar de manhã e correr? É aí que entra a maratona. Eu me inscrevo, e aí conto para os amigos todos que eu vou correr.
E aí, que é isso, na tua idade, você vai morrer no caminho, você vai... Aí você fica tomado de brios, né? Você quer provar que você é capaz de fazer. E aí você treina para correr. É por isso que eu também não acho 42 quilômetros, não sei se é bom para o corpo correr tanto assim. Mas é um jeito de você manter a disciplina de acordar, no meu caso, às 5 horas, 5 e meia da manhã e sair correndo. E pelo menos você chegar para os amigos depois e falar, ó, 42 quilômetros. Não, nem falo. É mais humilhante quando você não diz nada. Drauzio, muito obrigado pela conversa. Eu fiquei super feliz de poder estar aqui com você. Muito obrigado, Verê. Foi um prazer, viu? Mais mitos desbancados, como esse aqui você vê no Manual do Mundo. E se você quiser saber mais sobre saúde, dá uma acessada lá no canal do Drauzio. Valeu. Eu vou construir uma máquina de fumar cigarros usando uma garrafa PET. O legal desse experimento é que a gente consegue ver de um jeito fácil algumas substâncias que entram no pulmão de quem fuma. Quando você toma 600 ml do refrigerante, você está tomando isso aqui de açúcar. Vamos dar uma olhada nos outros?